Caríssimo povo de Deus, para que nós possamos entender a mensagem bíblica para os nossos dias, para o nosso contexto e onde cada um de nós devemos estar encaixado, é preciso olhar o contexto religioso no qual o Evangelho foi escrito. Lembrando que o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho desse ano, o ano A, o ano litúrgico, ele vai, no decorrer de todo o seu Evangelho, ele vai descrever Jesus como sendo o grande legislador, o juiz que virá para fazer justiça, conforme os princípios, as regras, as leis do reino de Deus. E nessa preparação para o Natal do Senhor, a igreja ela vai colocando as personagens bíblicas, as pessoas que, assim como Jesus, também foram enviados por Deus, foram preparados previamente por Deus, para que fossem ali, na nossa linguagem, os catequistas. Então João foi um grande catequista, foi aquele que preparou, o povo judeu, que preparou o povo para que quando o Messias fosse manifestado, o povo pudesse seguir com mais entusiasmo, pudesse seguir com mais certeza o Messias. Nós temos muitos personagens bíblicos que são verdadeiros exemplos de humildades, como Nossa Senhora e João Batista. Então João pede, porque João já havia dito, já havia catequizado, mas era preciso que aqueles discípulos, ou aquela parcela dos discípulos de João Batista, que tinha uma certa dificuldade de reconhecer em Jesus como o Messias, então João pede, então vocês vão até ele, vão ao encontro dele, e vocês fazem esta pergunta. Então ele foi um modo pedagógico que João utilizou, e para que os seus discípulos fossem até Jesus, e eles mesmos constatassem, eles mesmos vivenciassem, experimentassem aquilo que João havia dito por meio de palavras, por meio de catequese. Então eles vão até Jesus, fazem esta pergunta a Jesus, e Jesus responde por meio de obras. Então as obras de Cristo dão testemunho da autenticidade que de fato aquele homem chamado Jesus era o Messias. Então João, ele mesmo na prisão, ele soube catequizar o seu povo. E esta é a missão da igreja. A igreja ela tem que levar adiante a sua mensagem, a mensagem do Cristo, não esperar um novo Cristo, porque o Cristo ele já veio, ele já pregou o Evangelho. Ele virá a segunda vez, conforme a palavra de Deus nos atesta, é verdade. E a igreja crê piamente na segunda vinda de Jesus. Mas a igreja, enquanto Jesus não vier novamente, a igreja é convidada a orar, a vigiar, a estar sempre em atitude de evangelização, a estar sempre de pé, como diz o apóstolo Paulo. Então, a mensagem da primeira leitura do profeta Isaías, quando ele vai olhar a realidade sofrida do povo hebreu, do povo de Deus, um povo que Deus havia prometido a Moisés, como nós bem sabemos no episódio da sarça ardente: a partir de hoje, tu serás o meu povo e eu serei o teu Deus. Então Deus toma para si um povo, e Deus promete que estaria com o povo em todas as situações. Então o povo hebreu, o povo de Deus, a nação santa de Israel, passou por inúmeros sofrimentos, e entre esses sofrimentos está o exílio. Imagine você ser exilado
você ser forçado a sair da sua pátria, da sua terra, você não ter a liberdade de manifestar a sua crença, você não ter a liberdade de se expressar, você ser considerado ali como ser indigente, um escravo, que está ali submetido a todo tipo de ordem, a todo tipo de violência. Então, durante muito tempo, o povo de Deus passou por um sofrimento terrível no exílio. E o profeta, ele vai falar justamente disso, da esperança, motivação, para que o povo não caísse na depressão, para que o povo não caísse no desânimo, porque no desânimo, nas provações, é um grande perigo que a pessoa corre e que ela pode perder todo o sentido da sua existência, todo o sentido da sua vida, a razão pela qual eu estou existindo. Isso, logicamente, a pessoa pode acabar destruindo ou diminuindo a fé que ela tem em Deus. Então o profeta vai falar para o povo, criar ânimo, né? Não se entregais tão fácil assim ao desânimo, né? Deus fará justiça, Deus libertará, Deus reconduzirá vocês de volta a Jerusalém, como de fato Deus, né, por meio do rei, né, Deus permitiu que o povo ali voltasse para Jerusalém. Então Jesus é esta esperança da humanidade. A igreja, ela fala e continua e deverá continuar falando que Jesus, ele é a esperança da humanidade. Por mais problemático que sejam as situações, por mais problemas, dificuldades que se encontram na humanidade atualmente, mas olhando a mensagem de Jesus, lendo o seu projeto de vida, aceitando ter um estilo de vida como Jesus pregou, é a solução, como a própria igreja crê, é a solução razoável para resolver os problemas da humanidade. A mensagem de Jesus é a mensagem que humaniza o humano, porque todos nós precisamos ser pessoas humanizadas, né? Respeitar uns aos outros, valorizar uns aos outros, independente de onde a pessoa veio, independente do seu credo religioso. Jesus pregou a tolerância, Jesus pregou o respeito entre as pessoas, Jesus pregou o amor, Jesus pregou o perdão. Então é esse Cristo que João Batista apresentou aos seus discípulos, e é esse Cristo que foi apresentado a cada um de nós por meio da igreja. Então peçamos ao Senhor, não uma alegria qualquer, não uma alegria passageira, mas uma alegria existencial, que embora passando por experiências dolorosas, mas nós somos chamados a olhar para a cruz de Cristo, olhar para Jesus, a ver na sua mensagem, assimilar sua mensagem e dizer que vale a pena lutar em prol da vida, que vale a pena acreditar em dias melhores, que vale a pena rezar, que vale a pena perdoar, que vale a pena ser tolerante, que vale a pena se colocar a serviço da igreja, porque Ele é o Senhor. Ele dará recompensa àqueles que forem perseverantes até o fim, como Ele mesmo diz, né? Alegrai-vos e exultai, pois grande será a vossa recompensa no céu. Seja quais forem os povo de Deus, os sofrimentos, as dificuldades que nós estejamos passando, mas vamos firmar nosso olhar na cruz de Cristo. Vamos procurar as ajudas necessárias, seja aí nas instituições, seja na questão espiritual, mas nós não devemos desistir de viver. Não devemos desistir da mensagem
e da missão a qual o Senhor Jesus chamou cada um de nós. Peçamos ao Senhor que Ele possa vir abençoar nossas casas, nossas famílias, transformando os nossos lares num verdadeiro exemplo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.